Sei lá. Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, que reunido em seu nome mais uma vez, Pai, vos agradecemos pela vida, por podermos estar juntos neste momento, para o Evangelho, Joana de Ângeles, e agradecendo também a Mestre Jesus, que está sempre conosco em todos os nossos dias. E assim, nessa noite, Pai, viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes e que sempre sintam a voz quando em nossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E aí, boa noite, minha gente, meus amigos. Vamos dando o nosso boa noite para Sônia Martins, Fábia Fidelis, Roberto Messler também, Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, também dando já uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E aqui eu e Célia, então, estendemos o tapete vermelho para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Mais um dos nossos encontros agora, já no meio da semana, faltando aí poucos dias. Olha, estamos no dia 26, pois é, 27, 28, 29, 30, e lá se vai em novembro, né? Então, este domingo já se encerra o mês de novembro e segunda-feira já iniciamos um novo mês de dezembro. E dezembro é o mês do Natal, né? Mês das festas, como dizemos, mês de agradecer acima de tudo, sempre, nosso Pai, e agradecer ao Mestre Jesus em tantas orientações que nos dá. Nossa boa noite também para Márcia Miranda aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos. E olha, hoje nós vamos ter dentro do capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Vamos falar um pouquinho sobre os vendilhões do templo, né? Jesus perdeu um pouco a cabeça, aquele povo fazia um verdadeiro mercado lá dentro do templo, e vamos ver então o que nos fala o Evangelho. E também Joana de Ângeles, hoje estamos iniciando um novo livro, é o livro Convites da Vida, que iniciamos hoje, e vamos com ele então atravessar o ano, e vamos algum tempo, aí já no ano que vem também, sempre fazendo convites da vida, como faz aqui Joana de Ângeles. Joana de Ângeles sempre nos convidando para alguma coisa e inicia o livro
nos convidando à alegria. Então, nós vamos ver hoje o convite à alegria com Joana de Ângeles, tá bom? Vamos ver o nosso evangelho então? Vamos lá, vamos tomar uma aguinha primeiro, né? Calor hoje. Esse tempo inconstante que atravessamos, é calor aqui, granizo que cai ali, destrói tudo. Enfim, momento em que vivemos. Vendilhões expulsos do templo. Item 5, item 6 do evangelho é curtinho, mas importante. E aqui, então, temos o Evangelho de São Marcos, do capítulo 11, e São Mateus, do capítulo 21, do mesmo assunto. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas, os assentos dos que vendiam pombos, não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? Todavia fizestes dela um covil de ladrões. Porque os príncipes, os sacerdotes, tendo ouvido, procuraram o meio de fazê-lo perder-se, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. É o evangelho de hoje, então, de São Marcos, capítulo 11, ou São Mateus, capítulo 21, falando sobre aquele episódio em que Jesus perdeu a paciência. E aqui o evangelho nos diz em pouquíssimas palavras. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. É o que nos fala o evangelho de hoje. O homem não tem, pois, o direito de as fazer pagar. Pagar o quê? As bênçãos que Deus nos manda, né? Como diz bem aqui no finalzinho, Deus não mercadeja com nada. Está tudo aí à nossa disposição, claro, desde que observemos o que também é necessário, que é, claro, melhor para cada um de nós. Então, naquela época era comum a oferta que se fazia, né, a Deus, o louvor que se fazia, era lá em bens materiais, claro. Né, então eram pombos, sacrifícios disso, de carneiros, daquilo, as ofertas, procurando então agradar a Deus pelas coisas materiais, como era bem entendido à época, né? E não lá se preocupavam tanto com as coisas espirituais. Aliás, nem aqueles que deveriam mais se preocupar com as coisas espirituais se preocupavam. No caso, os doutores da lei constituíam lá o Sinédrio, né, que era o parlamento deles à época, né? Então, o Sinédrio que aparece na Bíblia é como se fosse hoje o nosso Congresso Nacional. E eles que fazem as leis e procuram fazer cumprir as leis, enfim. Eles que conheciam, permitiam que se fizesse ali todo tipo de negociata. Mas claro, não era também dado assim de graça, porque sempre foi a moeda que movimentou aí o mundo, como nós bem sabemos disso. Então, meus queridos amigos, essa questão do mercantilismo dentro das casas de oração, dos templos, etc., ou aquilo que se faz, mas muitas vezes também se faz até para, vamos dizer, nas questões, né, para manutenção da casa, esse tipo de coisa, mas não essa mercadoria, essa oferenda de graças, oferenda de perdão, porque você vai conquistar um lugarzinho no céu se você fizer isso, se você colaborar com isso, se você contribuir, etc. E é óbvio que nós sabemos que tudo no nosso dia a dia tem o seu custo, tem o seu preço. Para manter nossos lares, nossas casas, também não é fácil, a gente paga tudo. E assim também, né, as igrejas, os templos onde se fazem os cultos, dos evangélicos, dos luteranos, dos protestantes, dos batistas, as sinagogas dos judeus, as mesquitas dos maometanos, lugares de culto, faz o culto ao budismo, ao islamismo, como já foi dito, também ao hinduísmo, não caem do céu.
Não há um estalar de dedos que ali que de repente apareça e se mantenha sozinho. Óbvio que precisa, como nossa casa também precisa, que haja recurso para manter. Senão fecha, como muitos fecham, a gente sabe disso. Mas tomar-se o cuidado, sim, de se fazer as coisas dentro daquilo que a gente pode considerar uma normalidade. Mas não aproveitar das coisas celestes para prometer o que não se pode cumprir. Que ninguém aqui cumpre aquilo que se promete quando se fala em termos de reino de Deus, alcançar o reino de Deus, a questão espiritual. Porque tudo isso é absolutamente particular em cada um de nós. Claro que nós contribuímos com as nossas casas de oração, como é citado aqui na Bíblia. Jesus falou em casa de oração. Ele não falou, né, nem sequer falou na questão daquele lugar específico, para falar em casas de oração. Claro que não se pode mercadejar com o nome de Deus, se prometendo isso, se prometendo aquilo, e nem mesmo fazer como a própria igreja fazia, com vender as indulgências. Né? Em nome de quem perdoa? Né? Só Deus mesmo que pode perdoar. O que nós devemos observar são os preceitos, são as orientações que Jesus nos deixou para melhorarmos a nossa maneira de ser. E assim evitamos de cair em tantos erros como fatalmente temos caído, ainda vamos cair muito tempo. Porque nós estamos ainda em aprendizado, a gente sabe disso. Então todo cuidado é absolutamente necessário quando se fala em termos, vamos dizer, de mercadejar as coisas. Nada contra, absolutamente fazer promoções, faz isso para aquilo, para arrecadar dinheiro, para manter a igreja, para manter o templo, para manter a casa espírita, precisa, né? Não tem outro jeito. Mas não mercadejar as coisas celestes, as coisas divinas, arrecadar-se prometendo aquilo que não se pode cumprir. É um cuidado que é necessário ter, e é exatamente isso que Jesus aqui falou na questão do templo. E ali na questão do templo, a época era mais um mercado, né, vamos assim dizer, do que propriamente um templo. Então, nada a se estranhar da revolta que ele ficou tomado quando se subverteu totalmente a finalidade do local santo, como a gente sempre fala, onde se vai louvar a Deus, onde se vai agradecer a Deus. É o cuidado que todos nós precisamos tomar. Tenhamos a mínima dúvida disso. Então vamos aqui cumprimentar, olha aí, mas aqui, boa noite também da Judélia Lima, Bárbara Santana Neri, Alzira Crepaldi, Erickson Falcão, como já falamos, a Márcia Miranda, e alguns também. Temos aqui a Jane, né, Jane Haspel, bem-vinda também, que está por aqui conosco. Uma alegria, então, sempre podemos estar juntos. E é isso, amigos, tomarmos os cuidados, né, com aquilo que fazemos, porque a responsabilidade é nossa. Vamos ver então o convite que a Joana de Ângeles nos faz. E, como disse, estamos iniciando um novo livro do Joana de Ângeles e vamos iniciar hoje o Convite da Vida, Convites da Vida. E a Joana de Ângeles inicia então fazendo o nosso convite para nós, um convite que nós gostamos de, né? Que é o convite à alegria. Joana nos diz: as dificuldades dos muitos problemas, a pouco e pouco, vêm deixando marcas de amarguras, e tens a impressão de que os melhores planos traçados nos painéis da esperança agora são lembranças que a dura realidade venceu. Tantos esforços demoradamente envidados parecem redundar em lamentáveis escombros. Ou seja, quando aquilo que a gente quer, a gente batalha, tantas vezes não acontece. E a gente se frustra, né? E ela diz: a fortuna fácil que alguns amigos granjearam e o êxito que outros conseguiram afirmam o que consideras o fracasso das tuas aspirações. Na tua jornada cotidiana, marcas passo. Na disputa das posições, segues ladeira acima. No circuito das amizades, cais na rampa do desprezo. No reduto da família, és um estranho em casa. Aguilhões, escolhos surgem, multiplicam-se, estás a ponto de desistir. Mesmo assim, cultiva a alegria.
Sorri ante a dadivosa oportunidade de ascender em espírito, quando outros estacionam ou mesmo decaem. Exultas por dispores de tesouro que é a oportunidade feliz de não apenas te libertares das dívidas, como também granjeares títulos de enobrecimento interior. Rejubila-te com a honra de liberar-te quando outros se comprometem. Triunfos e lauréis são antes responsabilidades e empréstimos que somente poucos, quase raros espíritos conseguem desincumbir-se sem gravames ou insucessos dolorosos. O sol que beija a fonte e acaricia a pétala da rosa é o mesmo que aquece o charco e o transforma em nome de nosso Pai, como a dizer-nos que o seu amor nos chega sempre, em qualquer situação e lugar em que nos encontremos. Recorda a promessa de Jesus de voltar a encontrar-se contigo, dando-te alegria que ninguém poderá tomar. Cultiva assim a alegria, que independe das coisas de fora, mas que nasce na fonte cantante e abençoada do solo do coração, e verte linfa abundante, como o rio de paz por todos os dias, até a hora da libertação. Começo feliz da via, por onde seguirás na busca da aventura plena. É o que nos diz aqui, hoje, Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles fala, começa falando no início do texto sobre os nossos desencantos, as nossas mágoas, nossas frustrações, nossas tristezas, que tantas e tantas vezes acontecem. Mas por que acontece? Porque nossos planos não deram certo, eu queria conseguir isso, estar nesse lugar, etc., e não consegui. Nem todos conseguem, né? Mas por quê? Porque também faz parte daquilo que nós, dentro da doutrina, chamamos e sabemos que são aquelas situações em que nós muitas vezes planejamos, não dão certo, porque nosso objetivo nessa existência, na realidade, era outro. Realizar outras coisas que muitas vezes nos fogem, e por estarmos encarnados, realmente nos fogem. Mas as coisas vão se sucedendo. E, vamos dizer, que nós sentimos muito mais as perdas, as mágoas, as frustrações, as dificuldades, que ficam martelando, do que, vamos dizer, aqueles momentos de alegria que parece que são rápidos, não é? São efêmeros, vêm, voam, já somem, desaparecem. E nós temos, sim, esse hábito de estar sempre cultivando nossas dores, dando aquela impressão que gostamos de sofrer. E nessa situação, o cuidado que todos nós precisamos tomar é de evitar que essa dor momentânea, por alguma coisa que aconteceu, que não conseguimos, acabe se transformando em sofrimento. O sofrimento é bem diferente da dor, é aquilo constante, que demora, que vai, que nos prejudica, que nos deixa daquele jeito. Joana de Ângeles fala para atentar para a questão do momento. Deu aí uma pequena pausa, mas retornamos. Então, Joana de Ângeles, como eu estava dizendo, fala-nos dessa situação, né? Desses momentos de frustração, mas fala da oportunidade. Estamos aqui para aprendermos e vamos aprendendo também com tantas frustrações que nós temos que acontecem nas nossas vidas, nossas particulares, mas também daquelas que estão conosco. Todos nós, nesse mundo de provas e expiações, e por isso é chamado exatamente disso, passamos por momentos difíceis, não conseguimos, indubitavelmente, tudo aquilo que nós queremos. Porque nós queremos, porque o mundo hoje, e pela facilidade que nós temos, nos traz tantas coisas que acabam, sim, excitando nossa imaginação, nossos desejos, nossa vontade, e muitas vezes nos frustramos. Mas, do ponto de vista absolutamente espiritual, precisamos encarar como essa oportunidade de aprendizado, de melhora, em qualquer situação, especialmente nas mais difíceis, porque são essas mais difíceis que
através delas que acontecem os resgates que nós precisamos ter de coisas que estamos devendo. Muitas vezes nem tanto desta encarnação, mas coisas que não entendemos e que muitas vezes, mas por que acontece isso comigo? Por que aconteceu? Porque nós não temos nossa memória espiritual, né, plena, com a graça de Deus, que imagina nós ficarmos lembrando do que nós fizemos. E muitas vezes estamos dentro de famílias, né, a maior parte das vezes mesmo, onde nós encontramos dificuldades porque somos espíritos devedores entre nós, tendo a oportunidade do resgate. E esse tipo de resgate não se faz com sorrisinhos, com alegrias, mas com dificuldade. Porque temos que superar as nossas limitações que já vêm da parte espiritual, que é mais difícil. Porque superar limitações absolutamente aqui do meio físico é relativamente fácil. Mas aquilo que nós não entendemos o porquê acontece são as mais difíceis. Mas Joana pede para nós a entendermos, procurarmos entender e aproveitar a oportunidade também de estarmos juntos para realizar coisas boas, erguendo-nos das dificuldades e não ficarmos apenas lamentando, mas procurando agir, né? Como ela mesma diz, que o sol que vem pela manhã e aquece nosso rosto é o mesmo que vai lá para o lodo fétido, imundo, que ninguém que chega perto cheira mal, mas ele vai lá. E dentro daquele mesmo ambiente ruim que nós não gostamos e achamos horrível, a vida lá também existe, como nós, vivos por aqui. Então aproveitemos esta oportunidade, né, para um pouquinho mais de alegria e procurar entender mais as coisas espirituais também pelas nossas dificuldades, né? Muito bem, vamos ao então um momento de alegria agora, já que Joana de Anjos nos convidou à alegria nesse primeiro item, né, capítulo. Aniversariantes, olha que alegria desse pessoal amigo que aniversaria hoje, como por exemplo a Geliane Oliveira, né? Vamos mandar um abraço aqui, olha aí, para Luciana Ruppel também, Cissa Santos, né? Alessandra Branco também aqui conosco, a gente agradece, mais alguns que passaram que eu estava falando, nosso abraço também. E também o aniversário hoje da Márcia Bianchini, a gente conhece, a esposa do Valdir, né? Então, nosso abraço aí para a Márcia, para a família toda, muita saúde, viu, Márcia? Um grande abraço meu, abraço para Célia, para você, e que tudo transcorra muito bem, especialmente com muita saúde, né? Isso que é muito importante para nós, um abração. E amanhã, quinta-feira, olha aqui, quanto mais gente, Silva Leandro, a Gisele Quinteiro, lá do centro, um grande abraço aí para a Gisele, trabalhadora lá da Paz e Amor, né? Sempre se inteirando nos eventos lá e procurando divulgar, isso é muito bacana. Um grande abraço, viu, Gisele? Antecipado, né? Cláudia Eugênia Oliveira amanhã também, Conceição Silva Moura Costa, Osmar Tolentino, a Ju Dias, Patrícia Pereira, Vânia Costa e, claro, o nosso padrinho de casamento, Carlos Ferraro. Carlão aniversariando amanhã, ficando mais velhinho, ele já está velhinho, né? Nós jovens, mas já está velhinho, brincadeirinha, viu? Então, aqui, Célia e eu, grande abraço, grande beijo pro padrinho, nosso casamento, pro Carlão, para você, para Sadako. Deus abençoe imensamente com muita saúde, disposição, força, tocando a vida, né? Como Joana de Ângeles hoje nos convidou à alegria, estamos convidando a todos vocês também à alegria, vocês aniversariantes especialmente, esses que nós citamos aqui, que desejamos tudo do melhor, muita luz, uma caminhada feliz, sempre plantando coisas boas para receber de volta bons frutos e muita saúde na caminhada. Tá bom? Grande abraço aí para todos vocês. Deus abençoe. E amigos, vamos então partindo para o encerramento, né? Foram textos curtos hoje, tanto o Evangelho como Joana de Anjos. Joana de Anjos agora, nesse livro, ela tem uns textos mais enxutos, né? Então, vamos encerrando já e falando dos nossos queridos amigos que precisam do nosso amor, da nossa compreensão, do nosso carinho, passando por momentos difíceis, momentos de dificuldades de saúde, os mais diferentes tipos, né, de dificuldades, como todos nós passamos, todos nós podemos estar nesse momento também passando.
que é aquele momento de oração, de encerramento, aquele momento em que nós vamos então elevar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecer pela vida de cada um de nós individualmente, agradecer por nossas famílias e, acima de tudo, também pedindo as bênçãos sobre todos nós, pedindo conforto, pedindo a boa vibração, né, as bênçãos celestiais do nosso Pai Celeste e do nosso querido Mestre Jesus também está conosco. E claro, orando sempre por todos nós. Então nós vamos, nesse momento, né, mentalizar todos esses amigos que nos pedem, e independente de pedir, aqueles que nós sabemos e sentimos da necessidade de cada um, mesmo sem termos pedido, né? Orando. É tão bom, é uma caridade muito grande que fazemos a eles e um refrigério espiritual com muitas bênçãos que recebemos também de nosso Pai. Então vocês já vão mentalizando aí, tá bom? Todos aqueles que vocês querem levar seus nomes e suas dificuldades ao Pai Celestial. E nós vamos orar aqui de nossa parte pela Isadora Pérez Garcia, também pela Luziane Esferra, Maria Joana Bela Bassa, Aline de Cabarga, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calha-Filho, Décio Muso da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirane Colucci, Vanine Colucci, Helena Saldanha, Ilane Pironi, Orlando Lameu, Jéssica Svensson, Rosa de Cresce, Cira de Paulo, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Basso, Maurício Barros, Glaudemiro Ruiz, Jandira Vieira Furlan, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Tercília Antonello, nossa irmã, Antônio Donizete Neves também, Sônia Martins, e vamos orar também pela Ivonete Bueno Quirino, que está em recuperação, também nosso querido amigo André, também pela Dona Maria Terezinha da Silva, né, se recuperando, lutando aí fortemente. E vamos levar, em nome de todos vocês, esses amigos, e vocês mentalizem também pelo bom coração de vocês, pela fé de vocês, de levar as necessidades dos nossos irmãos até nosso Pai Celestial. Vamos lá então? Vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex voles finire, ad te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos mais uma vez, sob suas bênçãos, agradecendo a vós, Pai, pela vida, que nos possibilita estarmos juntos, felizes neste momento, agradecendo a vós, nos louvando, agradecendo a Mestre Jesus, que está sempre conosco. E sim, Pai, ante tanto a vos agradecer, também levamos nossos pedidos, nossas súplicas por todos nós, seus filhos neste mundo, em especial pelos aniversariantes felizes desses dias, pelos pais, seus filhos que vêm ao mundo, suas bênçãos aos nossos irmãos que nos estão nos deixando nesses dias, aqueles nossos entes queridos, familiares e amigos que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual. Abençoa a todos, Pai, abençoando também a esses que nós demos aqui os nomes, a estes que todos nós mentalizamos em nossos lares, pois sabeis as necessidades de cada um e pedimos suas bênçãos, fortalecendo a eles, fortalecendo a todos nós, fortalecendo nossas famílias em seus laços de amor, pois muitos são os compromissos entre nós, reunidos na mesma família. Abençoa a todos, abençoando seus filhos que caminham por este mundo, seus filhos que sofrem neste mundo de provas e expiações, e muitos sofrem muito mais, motivados pela ganância,
pela ignorância, pelo egoísmo, pela vaidade e nós mesmos. Assim, auxilia-nos a eliminar essas dificuldades de nós, abençoando ainda os dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo que tanto necessita, acima da vaidade, do orgulho tão comuns. Abençoando, Pai, nossos irmãos à procura do trabalho tão necessário. Abençoa a todos. Abençoa aqueles que nos dão o trabalho e aqueles que alegremente cumprem todas as suas obrigações. Por isso, Pai, pedimos ainda por nossas casas de oração, por de todos os credos onde seus filhos, nós vamos nos agradecer com muita alegria. E assim pedimos, abençoa esses que estão chegando a este mundo encarnando, aqueles que aqui estão, nossas crianças, jovens, adolescentes, procurando escolher o seu caminho, mas que seja sempre o caminho do bem, do amor, Pai. Que seja o caminho do perdão, da fé, da sabedoria, da indulgência, da paciência, da tolerância. Que seja o caminho da fraternidade e da solidariedade. E que assim, solidários, consigamos recuperar este mundo, este ambiente que já tanto prejudicamos e que nos cobra as providências de restauração. E assim levamos a vós esta prece dizendo: Pai nosso que estás no céu, na luz dos céus infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus. Abençoado, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de luz e caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. E sim, evita-nos todo o mal. Dê-nos o pão no caminho, feito de luz, o carinho do pão espiritual. E perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. E auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. E que, com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, desse mundo de desterro distante da tua luz. E que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça sempre o teu amor. Que assim seja, Pai. Pedimos, sim, tua misericórdia, tua paz, tua luz, tuas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, estando onde estão, como estão, e que tuas bênçãos celestiais, seus bálsamos de luz, venham sim equilibrar nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa mente, para que harmonizemos também nossos lares, levando o seu amor onde formos e distribuindo. Abençoa ainda nossos irmãos, os nossos anjos guardiães, os nossos bons espíritos, nossos irmãos que se perderam pelo caminho nessas existências, que possam retornar por seus esforços e com suas bênçãos e sua luz ao caminho do bem, tão necessários a todos nós. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, e assim vamos agradecendo a vocês, né? Também a todos vocês que estão conosco, a vocês que deixaram ali o seu boa noite, passaram por aqui, deixaram aí o seu like, a gente sempre agradece, compartilharam também. Então, um grande abraço de todos nós, eu e Célia que aqui está. Mandamos um beijo grande para vocês, aquele abraço, coração a coração. Recebemos com alegria também a vibração positiva de todos vocês. Claro, como sempre, desejamos uma linda noite, uma ótima quinta, uma ótima sexta-feira, quando vamos voltar aqui a estar juntos com a graça, permissão e saúde que nos é concedida por nosso Pai Celestial, a quem devemos tudo e a quem louvamos e agradecemos. Assim,
Fiquem todos muito bem, um bom descanso para vocês, seus familiares, seus amigos, muita luz na caminhada, paz no coração e em seus lares sempre. Fiquem todos muito bem, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. Linda noite, bom descanso e, claro, até então, sexta-feira. Deus conosco sempre. Tchau.